né? E a pergunta, batendo na tecla da continuidade, que foi um ponto que o Sica levantou aqui, né? Primeiro que é uma maluquice o Paulo ter um mandato de 2 anos, né, pra fazer tudo isso, depois, renovar por mais 2 anos, então em 4 anos vocês tiveram que fazer tudo isso, mas aí o Paulo sai e vem o Maurício, né. Então como é que foi esse processo de dar continuidade ao trabalho, mesmo sem o Paulo Nobre estando no dia a dia do Palmeiras? Não, foi assim, na realidade, quando em alguns temas eu lidava diretamente com o Maurício, por exemplo, Paulo delegava assuntos financeiros ou relatórios, ou seja, era eu diretamente com o Maurício. Então, no final, o Maurício estava próximo, muito próximo de mim, e ali a gente tinha um relacionamento muito bom. E em algumas situações, para o Maurício ficou mais fácil porque ele já vinha acompanhando isso, né, Uhum. nos primeiros 4 anos. E basicamente nesse interim, eu acho que eles tinham essa mesma visão, tanto que acho que uma pessoa só foi mudada nesse período e o resto continuou. E a visão era um pouco parecida, né? Assim, tinha um alinhamento entre eles. E para mim foi tranquilo, porque no final era cada um com a sua personalidade, com a sua maneira de tocar, mas existia uma linha mestra ali que era sendo conduzida. Mas que no final, a gente sempre estava olhando que como é que a gente consegue, né, ou seja, você tem primeira camada do que tem que ser feito, depois você tem uma outra, e aí depois você começa a olhar um pouco mais para frente. E os executivos eram basicamente os mesmos, né, que efetivamente acabavam tocando. Então já existia uma sinergia boa, já existia algumas situações que já eram feitas, né, pelo Paulo, e o Maurício continuou. A gente estava em algumas outras fases ali do Palmeiras, e aí começaram, né, 2016 com o título. Então, no final de 16, tinha um time que já tinha 2 títulos nacionais, dívida reestruturada e dinheiro em caixa e dinheiro para receber, que é a outra relíquia que eu vou trazer aqui para vocês. Opa. Então, o que é que tem aqui na realidade, né? Isso aqui é o que vocês Essa acham é que é. relíquia mesmo. É isso mesmo, olha aqui. Pra quem não tá vendo Num aí no vídeo, é um almoço papel Eu de almoçava muito com ele. Isso aqui é o é um jogo desenho americano. o desenho de a negociação com o contrato de televisão que a gente ia ter na época. Então, o que que aconteceu? Isso aqui foi outra coisa que mudou muito. Então nós fizemos, na mudança do contrato, isso aqui é tudo letra do Paulo, pode ver que a caneta é verde, é o estilão dele. Então, eu até ia comentar a cor da caneta. Exatamente. Então, num restaurante específico que a gente ia muito, em algum momento começou a negociação dos direitos de transmissão. Em algum momento, cada um tinha meio que para o lado e o Palmeiras era o último para negociar os direitos, né. Então, além do tamanho do cheque, você tem a responsabilidade de negociar uma receita para os próximos 6 anos. Então, ou seja, qualquer movimento errado, você pode pôr o clube numa situação muito ruim. E nesse interim, nós começamos a conversar com um player, ficamos um dia inteiro. Fizemos Montamos uma planilha da NASA, trazia tudo a valor presente e tal, sabe. Até o executivo falou: "Nossa, nunca tive uma discussão com um clube desse jeito". E aí, ela falou: "Esse aqui são os termos, a gente fecha". Foi, voltou menos do que a gente tinha concordado, assim, tinha sugerido que seria. Aí o Paulo olhou pra mim: "O que que você acha?" Eu falei: "Cara, eu acho que não. Vamos para um outro player". Começamos a negociar, negociar, negociar. Teve aprovação local, regional, chegou no global, não foi aprovado. Então chegou um momento que a gente não tinha nenhum dos dois. Não tinha. E a pressão era muito grande para fechar, né? Não, nós vamos ficar sem receita, vamos. Blá, blá, blá. E aí, mais uma vez, numa conversa entre eu e ele falou assim: o que que você me diz? Né? Porque estamos só nós dois aqui, liderando isso. E o que que você aqui, como, né, meu conselheiro financeiro e que está na mesma, né, estamos na mesma batalha, o que você sugere? Eu falei: "Ó, eu sugiro a gente tomar decisão no que a gente tem convicção, né? Nós já estamos, mais uma vez, voltando ao tema do SAP, eu tenho os dados tudo na mão. Nós estamos estruturados, tem isso, a gente precisa disso de fluxo. Nisso já tinha um orçamento aprovado, ou seja, já um orçamento feito. Se tudo der errado, vai acabar o dinheiro aqui. Ah, então você está me dizendo que eu tenho fôlego até lá. Eu falei: não, até lá tem fôlego, não vai acontecer nada. Entendi. Tá bom, então vamos esperar. Um deles uma hora vai voltar, porque não tem Campeonato Brasileiro sem o Palmeiras na Uhum. televisão.
E aí, um deles, né, que no final acabou sendo assinado, que era Esporte Interativo na época, trouxe, e eu ficava no meio do caminho. Então, no final, eu negociava com os caras, sentava com o Paulo, voltava e voltava. Isso acontecia assim: 10 horas da manhã eu falava com os caras, eles faziam tudo que tinha que fazer, me voltavam às 11, eu ficava da meia-noite às 2 com ele, fazendo toda a modelagem para voltar no dia seguinte, às 10 horas da manhã. Não, isso aqui fecha, isso aqui não fecha, não, isso aqui não. Então, ou seja, entre idas e vindas, foram aí, e em algumas situações ele não estava confortável, eu não conseguia provar para ele que a maneira da forma de pagamento era mais interessante. E se não me engano, chegou até a ter um blackout de Palmeiras, não teve? Numa rodada do Brasileiro, que o Teve. Palmeiras não, o Palmeiras e jogo não foi Atlético Mineiro. transmitido. Isso, Palmeiras e O Palmeiras Atlético não tinha Mineiro. fechado o contrato ainda. Exatamente. E aí chegou um momento, até me lembro como se fosse hoje, eu estava num hotel no interior de São Paulo, 6 horas da tarde, uma sexta-feira, eu recebo a ligação, seus termos foram aprovados. Nossa, sabe? Tira um caminhão das costas, aí eu liguei pra ele, ó, os termos foram aceitos. Cara, o cara comemorou como fosse, assim, realmente título, porque no final, cara, você tá assim, nós estamos falando de um contrato de centenas de milhões de reais por 6 anos. Era realmente algo assustador. Uhum. E só fazendo parênteses, tanto que em algum momento a gente pensou em usar esse contrato para poder fazer a operação no Allianz. Isso é para um outro episódio. Cenas dos próximos capítulos. Então, isso tudo é que faz o diferencial da gente estar bem estruturado. Perfeito. Eu não preciso do dinheiro. Tanto que, uma das coisas engraçadas também, a gente ia receber num determinado momento, eu liguei pro pessoal e falei assim, dá para me pagar o mês que vem? Aí o Bernardo falou assim, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou te pagar, tá aproveita para 30 de agosto, tá dizendo para pagar em 30 de setembro. Você não tá pedindo para adiantar, não, tô dizendo pra você postergar. Eu falei, cara, nenhum clube de futebol me pediu isso. Eu falei, não, eu te explico depois por qual motivo disso, mas fica tranquilo. Então, ou seja, a gente estava muito tranquilo em relação a isso. Mais uma vez, eu tinha controle, eu tinha sistema, eu tinha tudo na mão que me dava conforto para que pudesse fazer isso. Então, a situação do Gabriel de Jesus, mais aquilo que eu contei, tudo isso estava porque eu tinha os números literalmente na mão, na palma da mão, tanto que eu acessava no meu celular, né? Aí eu vim aqui depois na Faria Lima, conversar com aqueles caras que não queriam me conversar comigo lá há 4, 5 anos atrás, mostrar um pouco, trazia o meu notebook, abria os dados, acessava a minha base, mostrava fluxo, DRE, balanço, tudo isso integrado, tudo isso automatizado, falava, tem os dados aqui. Aí todos eles começaram a querer fazer negócio com o Palmeiras. Então, ou seja, a gente teve uma mudança interna e de imagem junto ao mercado que todos eles falaram, é impressionante. Tanto que 2 clubes vieram nos visitar e mudaram toda a solução tecnológica com base que eles viram que a gente fez. E eu não tinha problema nenhum. Falei, o que tá dentro de campo é o core do negócio. O que tá fora, não tem problema nenhum de sentar. Né? Quanto mais os clubes estiverem preparados, estruturados, é bom pro esporte, é bom para os times, é bom para o produto como um todo, e aí a gente tende a fazer jogos melhores, e possível, e aí melhorando a gente vai ter muito mais dinheiro na mesa. Então, essas decisões aqui não tiveram a pressão, né, ou você assina ou você não vai pagar a conta de luz, porque isso aqui foi tudo feito nos primeiros anos. Aí culminou com o Allianz Parque, que também foi, poxa, vai ser um palco espetacular, alguém vai ter que pagar mais por isso. Então, só o torcedor também dá. Então, isso não foi feito lá, né, assim, a esmo, né? Porque aí, quando a gente chegou, o Palmeiras tinha, acho que 12 mil sócios torcedores e 1,5 milhão de receita por ano, né? E aí reformulamos tudo, que nem, por exemplo, eu não sei em que momento você virou Avante, mas a gente dava um kit, né? Aí a gente fez uma análise, tinha carteira não tá aqui. 10 meses carteirinha. para dar break-even, para cobrir o custo, né? Porque ele ganhava flâmula, não lembro tudo, caneca. Então, ou seja, se ele saísse antes, eu tinha um prejuízo, né? Aí eu cortei isso de cara também. Aí teve reclamação, teve isso aqui, o Paulo, mas deixa eu te explicar. Então, como ele era muito rápido e prático, já entendi. Então, vamos cortar. E aí essas coisas foram acontecendo e tudo são pequenos movimentos ou pequenas ações que no final se acaba gerando um bolo maior. Então, tudo isso efetivamente culmina com situações de ajustes que a gestão não aparece, né? Não está ali no dia a dia, né? O pessoal até brinca que também, para mim, eu comemorava 2 vezes. Quando saía a renda,
né? Saía renda, eu comemorava, e quando saía gol, eu comemorava. E aí, no final do dia, era importante, por quê? Porque essa reestruturação, eu claramente conseguia ver, né, no dia a dia. Você conseguia olhar para lá e você conseguia perceber. Então, para mim, era muito claro. Então, é a mesma coisa que você está fazendo dieta, você consegue ver, poxa, a roupa tá mais larga mesmo. Então, ou seja, no dia seguinte você consegue ver a coisa funcionando e a coisa dando certo. Boa. Não sei se eu respondi sua pergunta, Pedrão. Não, super. Eu posso tirar uma foto? Só para guardar Puta, aqui uns como... $200 custa isso aí. Ah, tudo bem. Vale a pena. Faça um pix.